paz do Senhor a todos. O tema tem tudo a ver com o momento. Por que o tema tem tudo a ver com o momento? Porque vou pregar sobre termine o que começou, terminando o que começou, né? Porque essa é a última palavra desta série de estudos. Então, termine o que começou. Colocaram aí sob minha responsabilidade para terminar o que começou. Vamos ver se a gente... E não dá para terminar não, tá bom? Eu vou começar a falar em terminar. Aí depois a gente termina. Não sei quando, mas a gente vai tentar terminar em outro momento. Bem, primeira observação que eu quero trazer para os irmãos a respeito do tema. Primeira observação que eu quero fazer para os irmãos, antes de irmos para o texto bíblico, é a respeito de começar. Para que você termine, você primeiro precisa começar. Seria uma outra mensagem, né? Comece pelo menos. Seria uma mensagem. Porque não tem como você terminar sem começar. Ou tem? Tem alguém que termine sem começar? Não é possível. A gente diz que para uma grande jornada, um passo de cada vez, né? Você tem que dar o primeiro passo. E para que você termine, para que terminemos, é necessário que nós nos disponibilizemos ou nos dispomos a dar o primeiro passo. Essa é a primeira meditação inicial. Comece primeiro. Comece. Ah, mas eu estou com dificuldades e tal. Pelo menos comece. Ah, mas eu tendo sempre que começo, não terminar. Vamos para o texto bíblico? Aí eu vou voltar ainda a comentar um pouco sobre. O texto bíblico, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Neemias capítulo 6, versículo 15. Vamos lá? Acabou-se, pois, aos 25 de Elu, em 52... Quantos dias? Pronto. Demorou muito, né? Ou não? 52 dias. Muita coisa? Muito tempo? Vai depender da pressa, né? Vai depender da pressa. Vai depender, na verdade, da observação que se faz da equipe que tem. Porque, às vezes você pode fazer uma análise de que tem uma equipe muito grande e dizer isso aqui dentro de 2 dias nós conseguimos terminar. Mas se não tem uma equipe, pode ser que o tempo vai ser maior. Mas eu quero observar algo antes de falar dos 52 dias que levaram para a construção, ou para a reconstrução, para a reforma, enfim, da estrutura dos muros de Jerusalém, ou do muro de Jerusalém e de suas portas. Eu quero primeiro fazer uma outra observação que se encontra em Neemias 2 e 6. Por que eu quero fazer essa observação? Porque aqui também pode ser que esteja a chave de tudo que nós percorreremos até o final dessa mensagem. Quando Neemias recebe a notícia de que a situação de seu povo estava precária, Neemias, então, já começa aí. Observação que faz. Quando Neemias começou, quando ele propôs e montou uma equipe, começaram a pegar as pedras, enfim, e fechar as brechas do muro? Não, ao meu ver, Neemias começou a partir do momento que ele ouviu falar que tinha um problema e se dispôs a resolvê-lo. O ponto inicial é esse: querer fazer e se dispor a fazer. Foi ali que deu início o projeto de construção ou de reconstrução, de reforma dos muros de Jerusalém. Então Neemias vai até o rei, e quando ele se apresenta, depois dele ter apresentado todo o argumento, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, o rei perguntou a ele: Neemias, quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Neemias respondeu para ele que em um certo tempo. O texto restante diz: e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O rei pergunta: você precisa de quanto tempo? Ora, Neemias ainda nem tinha visto a situação.
ele estimou por aquilo que ouviu. Aí o rei diz, você precisa de quanto tempo? Você volta quando, ora mais? Precisa de uma licença. Licença para quê? Licença por conta dessa situação. Mas você precisa de quanto tempo? O texto não diz quanto tempo Neemias disse ao rei que precisaria. Mas ele já saiu acertado dali que tinha um tempo, que tinha um prazo, que tinha um deadline. Ele tinha um deadline, ele tinha um tempo a cumprir, ele tinha um prazo, porque foi este o tempo que o rei deu para ele. Nesse texto que eu trago para os irmãos, Neemias capítulo 2, versículos 11 e 12. E cheguei, e estive ali, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias acerta com o rei que ele tem um prazo para a realização da obra. Aqui ele já gasta 3 dias. Sem, entre aspas, fazer nada, fecha aspas, sem fazer nada, do ponto de vista da mão na obra, da mão na massa, de ter que executar, não, Neemias disse que passou 3 dias observando. E, não sei, mas só que ele diz aqui que não deu a conhecer a ninguém, né, o que Deus tinha colocado no coração dele. Mas alguém já sabia, com certeza. Alguém já sabia, tanto é que os opositores já começaram a dar manifestação. Eles já sabiam que tinha algum intento de Neemias de reconstruir os muros. Eles não sabiam exatamente como Neemias faria, não sabia do segredo, sabia que vinha alguma coisa da parte de Neemias, tanto é que eles já se opuseram. Mas os detalhes eles não sabiam ainda. E Neemias disse, olha, quando eu saí com pouca gente, foram poucos homens comigo. Passei 3 dias observando. Dependendo da equipe que se tem, dependendo do grupo com que se trabalha, tem aqueles que dizem, vai fazer nada, e agora? Vamos logo, mão na massa e tal. Calma, primeiro dia. Não, agora a gente vai. Segundo dia. Agora, terceiro dia. Só observando, não vai fazer nada. Cadê a atitude? Atitude, vamos lá, atitude, atitude. Calma. O tempo está passando, você disse ao rei que precisava de um tempo e tal. 3 dias já é muita coisa, ó. 3 dias eu acho que dava para construir isso. 3 dias já dava para fazer aquilo, e aí fica nessa pressão toda. Lembro-me agora, pode ser que eu não conte com detalhes como ouvi, mas lembro-me agora de que um certo lenhador, 2 lenhadores saíram para cortar madeira, e aí eles tinham um prazo e tinham uma quantidade de madeiras para serem cortadas durante o dia. E um deles sentou, foi tomar um café, tomou uma água, e o outro já partiu para o corte, saiu cortando, não respirou, parou, era o machado na mão e água na outra, e enfim, cortou, quando foi no final do dia, ele observou a quantidade de madeiras que tinha cortado, e quando ele olhou a quantidade de madeiras do outro, ele se deu conta que tinha cortado menos. Não é possível que eu tenha cortado menos. Peguei mais cedo, comecei, já arrepiei e não deu jeito e cortou mais do que eu. Ele perguntou qual foi o segredo ao outro. O outro disse, simples, você não parou uma vez para amolar o machado. Você não parou uma vez para amolar o machado. Então é necessário que se pare, às vezes, para observar. Isso não dá indicação ou não é indicação que não se está fazendo nada. É indicação de observação, de preparo, de análise. Lógico que também você não vai passar o resto dos dias que combinou com o rei, o prazo que deu, só observando e dizer, não deu tempo, porque no final das contas só comecei agora. Necessário é se observar o tempo que tem para a execução. E aí, o seguinte, você calcula o tempo sem obstáculos. Não é assim? Você diz, olha, os dias corridos, se não aconteceu nenhum imprevisto, mais ou menos assim, você diz, daqui para o centro do Rio, quanto tempo sem trânsito? Sei lá, 50 minutos, 40, 50 minutos, no máximo. Aí você diz, alguém diz, você vem que horas? Você diz, olha, se é para eu chegar aí 3 horas da tarde, vou sair aqui, sei lá, por volta de 2. Tá bom, 2. Agora, qual horário? Você vai sair 2 horas para chegar lá 3. Então, você já tem que
procurar dar o desconto, nós já temos que dar o desconto. Quanto aos desafios que temos, também precisamos proceder assim. Então, primeiro a obra precisa ser iniciada, e ela aqui foi iniciada com observações. Depois, o trabalho continuou, ele seguiu, e quando nós chegamos já em Neemias, capítulo de número 4, versículo 6, o que lemos? Neemias 4 e 6, lemos o quê? Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até o quê? Por quê? Porque o coração do povo... Então veja só, primeiro começou, agora estava na metade. Então quer dizer que houve progressão. Teve uma sequência, andou, e nós estamos falando a respeito, uma meditação a respeito da continuidade. A obra veio, e outra, para chegar até a metade, não chegou à metade sem obstáculo, não. Os opositores, inclusive um deles, quando percebeu que eles chegaram mesmo arregaçando as mangas e iam construir, disseram, será que esses fracos judeus vão construir esse negócio em um dia? Lógico que era criticando e tudo mais. Ah, não vão, e vão desfalecer as mãos. Enfim, começaram a criticar. Daí eles constroem até a metade sem obstáculos? Não, já tinham construído até a metade. Agora, está bom até a metade? Está tudo certo? Quanto tempo ainda tem? Tem mais prazo, então vamos lá, vamos continuar. E os obstáculos que vêm? Vamos romper todos os obstáculos. Depois da metade, é mais fácil voltar ou é mais fácil seguir? Está na metade. Aí você diz, tanto faz, 50%, 50%. Em 50%, 50%, tanto faz voltar como seguir. Mas o objetivo é voltar ou seguir? Se o objetivo é seguir, então não tanto faz não. Embora a medida seja a mesma, 50% e 50%, o objetivo jamais foi chegar à metade e, quando chegar na metade, observar o que é que está acontecendo para ver o que é que vai acontecer com a outra metade. A ideia não é essa. A ideia é, quando chegar na metade, ver o final que está mais perto e não ver o início que está da mesma distância. Porque o objetivo não é voltar, jamais foi voltar. O objetivo foi avançar, foi essa a proposta que Neemias, estava com ela. Depois, quando chegou ao meio, o trabalho foi crescendo. Cresceu, não parou por aí, isso é progressão, avançou, não estagnou no tempo, não ficou em stand-by. Quer dizer, teve um momento que ficou em stand-by, daqui a pouco a gente vai ver que teve um momento que, temporariamente, o trabalho foi parado. Temporariamente. Mas as rupturas, elas começaram a ser tapadas. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se de sobremodo. Quer dizer, já estavam irados. Ora mais. Iraram-se mais ainda, já estavam. Desde o começo, quando souberam que o projeto ia avançar, eles já se iraram. Quando perceberam que eles não desistiram, que os judeus não desistiram, se iraram mais ainda. Quando viram na metade, aí ficaram irados. Quando perceberam que não estava apenas construído, porque tem uma observação, não apenas estava construído, não era só construir, era também tapar os buracos de onde havia brechas. Dando sequência, progredindo nesse caminho, eu pergunto a você, em que estágio você está do projeto que começou? Ou melhor, nem começou? Ah, então nem começou? Então é hora de começar. Em que estágio você está? Já chegou à metade? Está querendo parar? Vai seguir ou vai voltar? Então hoje pode ser que seja bem decisivo para alguns de nós. Bem decisivo hoje a respeito das medidas que você tomará. Lógico também que eu preciso observar uma coisa, e os senhores também vão de convir. O tema dessa mensagem é termine o que começou. Agora, se nós formos generalizar esse tema e aplicar a tudo, aí não vai dar certo. Porque se você começou uma coisa errada, se nós insistirmos em terminar uma coisa que começou errada, aí pronto.
Ah, mas a pregação foi essa, eu ouvi, vou obedecer e vou até o final. Bem, se você tiver começado um tumulto e aplicar o tema dessa mensagem, aí ferveu. Deus falou comigo, disse que era para eu terminar. Olha, termina. Não, olha, observe, Deus está abrindo um parênteses para você, te dizendo, não termine essa confusão que você começou. Para. Aí pode voltar para o começo, rever o que foi que aconteceu, reestruturar os pensamentos, reestruturar as ideias, mas terminar o que começou, o que já começou errado, não, para. É hora de parar. Ah, pastor, pois eu estava quase seguro de que Deus estava me respondendo que eu tinha que partir para o braço, que eu tinha que partir para o abraço, que eu tinha que resolver do meu jeito. Não. Eu acho que Deus não diria isso para você. Ou diria? Será? Pense direito. Porque aqui tudo indica, o Senhor quer que você avance naquilo que tem objetivos que agradem o coração dele. Que tem objetivos que vão te fazer bem, que vão te ver prosperar. Tanto é que a segunda parte dessa mensagem são os resultados. Imagina se você continuar com essa confusão, com esse problema que você está, quem sabe, metido ou metida. Quais são os resultados? Já falaremos dos resultados. Então, vamos pensar um pouco nos resultados? Tudo tem um resultado. Você quer chegar aonde? Você está onde e quer chegar aonde? Bem, seguindo na mensagem, a gente vai, segue, mas como eu disse, tem hora que a gente precisa dar uma pausa. Uma pausa para quê, pastor? Bem, quando os opositores se apresentaram, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro. Se todos voltaram ao muro, é indicação de que nem todos estavam efetivamente no muro. Não tem como precisar aqui se todos haviam parado. Pelo que entendemos é que nem todos haviam parado. Inclusive, alguns estavam trabalhando com armas nas mãos por conta dos inimigos e trabalhando. Mas alguns tinham parado para observar que estratégias usariam para vencer. Depois, todos voltaram. O fato de dar uma pausa, de se observar, de fazer uma análise, de fazer uma observação de tudo o que está acontecendo, para ver, sim, de fato, o que organizamos, o que nos preparamos para fazer, já chegamos a bom termo, estamos com um prazo em dia, diante de todos os obstáculos, o que faremos para não nos atrapalharmos só resolvendo esses problemas? Porque vai que de repente o problema vem e metade do tempo só resolvendo o problema. Então a gente vai ter que efetivamente já partir também para a execução. E enquanto a gente executa, falando de trabalho em equipe, é necessário que uma outra equipe, porque pelo que se observa, parece que uma equipe estava resolvendo um problema enquanto uma outra executava. Depois todos se uniram e deram sequência ao trabalho. Bem, nós estamos falando de começar e prosseguir, e o trabalho da reconstrução foi prosseguido. Só que a gente observa, Vanderlei Cordeiro de Lima, o que é que tem a ver com construção de Neemias? Meu Deus do céu, o pastor Edilberto enlouqueceu. Não, calma. Neemias, Vanderlei Cordeiro de Lima, eu acho que você ouviu falar disso, viu algum vídeo, enfim, quem sabe assistiu ao vivo. O Vanderlei Cordeiro de Lima, em uma Olimpíada, ele foi impedido de prosseguir. Ele vinha em primeiro lugar com uma vantagem significativa. E ele vinha naquele ritmo. Tem aqui entre nós, tem alguém que gosta bastante de atletismo e sabe mais ou menos, e alguns que são especializados na área de educação física, que quando você vem naquele ritmo, quando você dá uma pausa, parece que o corpo ele meio que retrai, daí para você retomar o pique. E aí aconteceu com o Vanderlei Cordeiro de Lima, foi que ele na Olimpíada, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, ele vinha com essa grande diferença e teve esse impedimento. Bem, eu tenho um objetivo. Qual o objetivo? Terminar o que eu comecei. Alguém me impediu, inclusive me derrubou, me jogou lá no meio da plateia. Eu vou fazer o quê? Vou levantar. Você percebe, pelas cenas, que ele dá uma balançada na cabeça como se estivesse meio contrariado, né? Lógico.
Não estaria contrariado? Contrariado, puxa vida, estava seguindo aqui tão bem, agora vem e tal. E alguém foi lá, ainda bem que apareceu alguém. Teve um grego lá que deu uma mão para ele, e alguém chegou. Certo é que apareceu alguém misericordioso e foi lá e deu uma mão para ele, e ele prosseguiu. O Vanderlei Cordeiro de Lima, quando eu estiver falando dos resultados, lógico que citarei isso, mas eu quero falar do impedimento. Tinha ainda muita coisa pela frente. Ele poderia sentar no chão e chorar agora. Sentar no chão e dizer, lamento, perdi. Ah, ó dia, ó mês, ó sofrimento, ó lamento, né? Vanderlei Cordeiro de Lima, ele voltou à maratona e seguiu. Tentou voltar ao ritmo dele e seguiu. E seguiu, e seguiu. Não sei em quanto tempo ele conseguiu tirar da cabeça de que alguém tinha atrapalhado ele, de que alguém tinha empurrado ele para o meio da plateia. Não sei. Só sei que ele seguiu. E seguiu, e seguiu, e seguiu. Bem, falando do Vanderlei Cordeiro de Lima, eu reflito a respeito do que ainda falta. Bem, se eu estou na metade, as rupturas já foram tapadas, eu estou mais para lá do que para trás, então eu tenho que seguir. O que é que falta ainda? O texto que trago ainda para os irmãos, Neemias 6, versos 1 e 2, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, aí eu coloquei uma reticência ali, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Vou fazer a conexão, coloquei a reticência para ficar o texto melhor de expor no slide. Foi iniciado pela metade, rupturas tapadas, bem andado o trabalho, só que Neemias dá conta de que o muro já havia sido construído ou reconstruído, mas faltava alguma coisa. O que faltava? Colocar as portas nos portais. Então, mas já havia sido concluído? Sim, com um grande detalhe. É que você construir o muro e não colocar portas? Deixar ele aberto? Falar só sobre as portas, o pastor Claudio, na primeira ministração, ele falou sobre a porta do dragão, a porta do monturo, enfim, falou com bastante propriedade sobre as portas, se fôssemos fazer um estudo só sobre as portas, mas as portas, na verdade, elas dão segurança. Ou você dorme com as portas da sua casa abertas? Dorme nada, é capaz de colocar uns 3 cadeados e ainda colocar uma trava. Né? Vai lá e ainda coloca o cachorro na frente do portão, e ainda coloca um alarme daquela sirene, e outra ainda ela vai disparar lá, sim, lá na central da empresa de segurança que você contratou. Isso tudo aí porque você sabe que não dá para arriscar, não. Foi falado ainda há pouco da questão da segurança. Então, faltava alguma coisa. Só que, faltando apenas um pouquinho, os inimigos deixaram de perturbar? Não. Puxa, não deixaram. Nem no começo, nem quando souberam da notícia, já começaram por ali. Quando souberam que estava na metade, quando souberam que avançou, que a obra avançou, não pararam. Estava faltando só as portas, não pararam. Agora a estratégia dessa vez foi diferente. As primeiras estratégias era o seguinte, era afrontar, era dizer que eles não iam conseguir e tudo mais. E aí era preparar um exército para dizer que ia matar todo mundo, tocar terror e tudo mais. Agora viram que tocar terror não dava certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com eles. Ah, se não pode com eles, vamos nos unir a eles. Aí os inimigos disseram o seguinte, vamos lá, vem, congreguemos-nos juntos nas aldeias, vamos fazer um culto, vamos celebrar. Cuidado. Nem sempre um convite para estar aliado aí é um negócio de apoio para que você seja abençoado, não. Vai que de repente é uma grande furada. Vai que de repente é o intento do inimigo querendo atrapalhar você de prosseguir. Porque ele sabe, na verdade, que se tocar terror, você já desconfia que ele toca terror.
É de se observar, já ouviu, acho que você já ouviu várias vezes, vários pregadores dizerem que a estratégia do inimigo hoje parece que não é mais afrontar, tocar terror no povo de Deus. Parece que a estratégia do inimigo hoje é se passar por um de nós. Se brincar com cartão de membro e tudo mais. Lógico, a estratégia dele não é tocar terror, a gente já fica desconfiado e diz, oh, não, cai fora, é sujeira. Cai fora. Mas quando ele chega dizendo, não, vai todo mundo, está tudo certo, mão dada, vem congregar. E mais ainda, eles mandaram um grupo de pessoas falarem com Neemias e os seus, primeira vez, segunda vez, mandaram mais de 2 vezes pedindo, e Neemias respondeu algo que é muito interessante, que já eu falo para os irmãos, vocês já sabem, lógico, como se fosse novidade. Ainda falando sobre o que faltava, vejam só, o muro tinha sido construído. As portas estavam por ser colocadas, as rupturas tapadas, enfim. Só que tem essas 2 observações que eu trago nesses textos aqui, de Neemias 7, 1-3, que diz, sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, olha, o muro já tinha sido edificado. Eu levantei as portas. Então, o muro já havia sido edificado e as portas também já tinham sido levantadas. E foram estabelecidos porteiros. Opa, Neemias não tinha ido só para reconstruir o muro? Neemias fez além do que tinha sido proposto? Pelo que parece, sim. Pelo que se vê, sim. Neemias também vai e estabeleceu os cantores e os levitas. Na verdade, nós não podemos estar preocupados apenas com aquilo que é estrutura física. Precisamos nos preocupar também com o que é serviço. O que é que vai fazer tornar o templo e a cidade de Jerusalém funcional? Coisas ou pessoas? Pessoas, ora mais. Então, uma pedra colocada no lugar não era indicação de que a cidade teria vida. A cidade teria vida se tivesse serviço, se tivessem pessoas. Para que uma porta se não tem um porteiro? Pastor, tem porta que não tem porteiro. Lá na minha casa tem, mas na tua igreja tem porteiro. Eu acho que tem. Quem sabe você até já foi porteiro, né? Quem sabe até você já foi porteiro. Então, no serviço da casa do Senhor, foi proposto por Neemias, porteiros, cantores e levitas. O trabalho já estava pronto, mas ainda faltava alguma coisa. O que faltava ainda, segundo observamos no verso 4 de Neemias 7, era a cidade larga de espaço e grande. Pouco povo havia dentro dela. E ainda as suas casas não estavam edificadas. O problema era maior do que se imaginava. Porque os muros já estavam edificados, as rupturas já estavam tapadas, as portas já estavam no lugar. Não tinha gente para trabalhar e não tinha gente para morar. A cidade era grande. Por que não tinha gente para morar? Porque as casas não estavam edificadas. A necessidade era maior. E agora eu fico imaginando o tempo que Neemias tinha pedido ao rei. Porque ele mesmo, segundo o que nós lemos, ele mesmo disse, Senhor, acho que eu vou precisar de um tempo, sei lá, por volta de tanto tempo. Aí você calcula quanto tempo. Quanto tempo eles demoraram para construir o muro? 52 dias. 52. Não sei se esse registro está contando com os 3, que ele passou só observando. Se contar com os 3, dá 55. Mas só que quando passaram esses 52 dias, Neemias não voltou não, logo. Neemias ainda continuou lá para estabelecer essas questões de ordem do serviço. Aí eu pergunto o que perguntei ainda há pouco. Em que fase você está? Já começou, pelo menos? Colocou o primeiro tijolo? Já está na metade? Já tapou as brechas? Já colocou as portas no lugar? Já está na hora do estabelecimento de pessoas para o serviço? Já está preocupado com as pessoas, com as casas, com as famílias? Porque tudo isso que Neemias estava fazendo, ele foi levado, ele foi atraído, ele foi movido. Não apenas, embora os judeus sempre com aquela preocupação de ter como referencial a cidade de Jerusalém, o templo, mas Neemias também estava preocupado com as pessoas que ali estavam. Tanto é que o relatório que chega para ele, as pessoas estão em miséria.
Não era apenas a cidade, porque faziam a cidade e dizer assim, quem vai morar? Ninguém, então deixa lá, bonitinha, bela. Não, a cidade vai receber vida quando receber pessoas, quando tiver serviço, quando tiver culto, quando tiver trabalho. Bem, porque a pergunta que eu faço, pergunta que não quer calar. Porque nem todos terminam o que foi iniciado. Por que é que nós... Por que é que nem todos terminam? Tem gente, provavelmente na igreja onde você congrega tenha. Tá? Você há de lembrar, ou quem sabe, eu ou você sejamos esses lá da igreja que tem. Que começam bem, irmãos. Olha, te digo um negócio. Final de ano é o tempo mais de dizer o seguinte, agora eu vou, e agora eu vou, e agora eu vou. Aí o líder observa que tem muita gente, aí ele diz, agora vai, meu Deus, e tem gente agora para toda frente de trabalho. Eu tenho que colocar 3, 4 pessoas para executar a mesma coisa, porque apareceu muita gente. Primeira semana, está todo mundo naquele gás. Primeira semana, todo mundo naquele gás. Aí alguém chegou e observou que era para carregar também um banco. Aí ele diz, ih, rapaz, carregar banco, não sei se era esse negócio muito legal, não. Ninguém me disse essa parte, não. Então, essa parte aí, eu acho que eu vou ficar aqui, no canto. Ou então vou procurar uma outra frente de trabalho, enfim. Não vou ficar por aqui, não. E aí vai, daqui a pouco a pessoa some. E o interessante é que não só é uma pessoa, daqui a pouco somem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E aquele que é o líder, que tem várias frentes de trabalho para executar, ele fica sozinho, precisando ser um polvo. Com braços múltiplos e múltiplos tentáculos para tentar resolver as questões, porque o povo sumiu, o povo desapareceu. E não foi arrebatado ainda, tá? Tem nada de arrebatamento. Sumiu porque, na verdade, não foi até o fim. E você sabe que, às vezes, se reclama muito, meu Deus do céu, por que a igreja tem gente que tem 3, 4, 5, 10 cargos? Jesus de Nazaré. Será que esse pastor não está vendo que o obreiro está sobrecarregado e ele vai morrer, o coitado do obreiro vai morrer e o pastor não se dá conta? Mas só parece que o pastor observou que se colocar na mão do outro não vai até o fim e ele quer que vá até o fim. Não é o ímpeto do início, não é aquela agonia, aquele negócio de dizer, agora a gente vai, vamos, uhul, e ainda faz o uhul, e sei lá. E aí quando você imagina, você diz, agora vai, e não foi. Pode ser que a gente não tenha conseguido terminar bem, porque a gente não começou bem. Pode ser que a gente já não começou bem, como é que vai terminar bem se não começou bem? Não tem como. Aí, nesse caso, pastor, e se não tiver começado bem, qual a ideia? Seguir mesmo, atropelando tudo? Não. Aí, nesse caso, sugere-se que volte. Pô, mas o senhor falou, pastor, que não é para voltar. Olha o prazo, olha o tempo, como é que tem que fazer? É melhor você afiar o machado. Volte um pouquinho e diga, ih, rapaz, aqui deu ruim. Se eu for para cá, tudo vai dar errado. Volta, reforma, ajeita e prossegue. Observe e prossiga. Então, tamanho da obra, às vezes, pode desmotivar. Um dia desses, eu conversei com um obreiro de nossa igreja, trabalha lá auxiliando, e aí eu propus para ele, olha, tem uma atividade aqui para você executar. Aí ele disse, para quando é? Eu falei, pelo menos tantos dias por semana. Aí ele disse, por quanto tempo? Eu disse, não tem tempo para parar, não. Aí é só um dia aqui de ser assim. Se tiver outro, se tiver alguém, enfim, se tiver cansado. E a gente, sabe, você de repente está como secretário da igreja, sei lá, há 20 anos. Quem sabe você está como professor de escola dominical, desde que Berg e Vingre partiram para a eternidade, você assumiu lá como professor de escola dominical, e ainda hoje e a obra é extensa, e você já passou por um monte de dificuldade, e é você ainda, e quando é no ano seguinte, você diz, agora não sou eu, aí é você de novo, e enfim, mas a obra continua, e você não vê o fim do muro, e tem mais coisa para fazer, é igual o serviço de casa, né? Você faz, e parece que não acaba, e não acaba mesmo não, e vai fazendo, e vai repetindo, e às vezes a obra que nós recebemos missão de executar, ela não tem um fim propriamente dito. Pastor, então como é que eu vou fazer para chegar ao fim, se não tem um fim? Ih, deu ruim, porque se é terminar o que começou, mas se não tem um fim, como é que eu vou terminar? Onde é que termina? Aí você diz, Jesus vem e eu subo, aí fica tudo para aí. Então está tudo resolvido. Você tem essa esperança, tá bom? Vai acabar, calma,
Vai acabar. Jesus vem, nós vamos ser arrebatados, aí não teremos mais fadiga nenhuma na eternidade, é isso que nós esperamos. O texto aqui diz: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Observemos uma coisa aqui. Por que é que às vezes a gente se desmotiva com facilidade? Uma das razões de nós nos desmotivarmos com facilidade é porque tem gente que é movida ao vamos lá, você consegue, você pode. Tem gente que é movido a isso. Se ele passar um dia sem ouvir isso, ele para. Tem que alguém dizer, vai lá, na garra, no gás, você pode, você é capaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, trabalhar sozinho não é receita, não é aconselhável para tal pessoa. Se a pessoa tem dificuldade de trabalhar sozinha, lógico que é mais aconselhável trabalhar em equipe, que foi todo o tempo desse trabalho aqui que a gente observa que Neemias propôs, era sempre equipe, tanto é que Neemias ele diz, ó, a obra é extensa, o muro é muito grande, enfim, e nós estamos o quê? Distantes uns dos outros. Não tem como executar a obra se nós estivermos afastados. Cadê o senso de equipe? Nós estamos distantes um do outro. Então, às vezes nós desistimos porque ou temos dificuldade de trabalhar sozinho, ou o problema é porque temos dificuldade de trabalhar em equipe. A gente para e diz, não vou trabalhar mais não, porque eu não aguento mais ficar ouvindo pitaco de ninguém dando sugestão, ninguém reclamando ou coisa do tipo. Pode ser que o problema de um seja a questão de trabalhar sozinho, e outro pode ser o problema de trabalhar em equipe. Como é que se resolve isso? Procure o meio termo. Se descubra. Que eu me descubra também, para saber como é que eu vou fazer, porque afinal de contas eu vou ter que trabalhar com pessoas. Não posso trabalhar isolado do mundo. Em alguns momentos é necessário que eu execute algumas atividades sozinho, mas é necessário que eu esteja trabalhando com pessoas. Bem, alguém desfaleceu diante daquilo tudo? Pressão e tudo mais, alguém desfaleceu? Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Olha, irmãos, tem horas que a gente desfalece mesmo, sabe? Mas o desfalecer, o ficar fraco, o faltar forças, não é indicação que você desistiu. O fato de você dar uma pausa, porque, puxa, eu estou fadigado, estou cansado, estou exausto, não é indicação de que você abandonou, que você desistiu. Não. Alguém lembra? Já viu esse vídeo? Já ouviu falar em Gabriele Andersen? Essa suíça de 39 anos, que em uma Olimpíada estava nas últimas. O que é que tem a ver com construção, de novo? Eu estou falando sobre terminar, sobre chegar até o final. Então, ela foi resistentemente, cambaleando. Se nós observarmos, ela está cercada, ao lado dela tem alguns paramédicos, e aí no caminho os paramédicos vão observando, e ela vai, e quando chega na reta final, ela cai, e os paramédicos já socorrem. Quem sabe, Deus se constituiu como um paramédico. Tem alguém perto de cruzar a linha de chegada, precisando de alguém para lá, para socorrer, enfim. Resistência. Esta mulher, ela foi até o final. Aí você diz, pastor, o que foi que aconteceu com ela? Tem alguns projetos iniciados e não terminados. Nós começamos alguns, eu falei alguns. E aqui a gente tem uma pesquisa do IBGE feita em 2017, que indica que 3 entre 10 alunos matriculados em curso superior desistem. Eu faço uma outra observação, depois volto para conversar sobre essa pesquisa do IBGE. Existem os que desistem e existem também os que são os desligados. Porque tem gente que não terminou, não é porque desistiu, não, é porque teve que ser desligado. Porque não tinha como ir, não era possível se deixar continuar. Mas eu não quero me deter a respeito dos dois pelo fator tempo, só que coloquei aqui como uma observação e uma reflexão posteriormente para nós. Você que cursou faculdade, você lembra quantos alunos tinham na tua turma? Lembram?
Todo mundo naquele ritmo. Na verdade, aquele ritmo é para ver o nome na lista. Aí o nome na lista, aí solta fogos e pinta a cara, e papapá, e aquela festa toda, e faz festa, faz culto em ações de graça. Culto em ações de graça. Senhor, eu te agradeço. E lá na frente diz, Senhor, eu estou desistindo. Te agradeço, mas não era bem isso que eu queria. Mas isso acontece comigo, aconteceu com você. Quantos cursos de inglês eu comecei, você já começou e desistimos? Lembrou, né? É isso mesmo. É aplicação. A gente tende a começar e a gente não, parece que não sei o que acontece, a gente não vai. Aí você faz a lista. Aí eu não vou falar o nome das escolas de idioma, mas você faz a lista, tá? Escola tal, escola tal, escola tal, escola tal. Já desisti em todas elas. Fui até no cursinho pela internet, tudo mais cômodo por conta do tempo e tudo mais. Inclusive eu ia no ônibus fazendo ali, porque é 1 hora e meia. Desisti. Enfim, a gente vai lá e desiste. A gente desiste. 3 entre 10. Eu acho que essa pesquisa, eu acho que ela já se avolumou. Não sei, eu comecei, quando fiz meu curso de jornalismo, eram 25 alunos na turma. No final, nós ficamos com 8. 8 alunos. Olha, que desistência. Aí você diz, pastor, pois os 8 que ficaram, o senhor era um deles? Eu era um deles. Tá bom. E os outros? Aí você diz, os outros eu era um deles, pastor. Fui eu que desisti. Então, quem sabe você é um daqueles que desistiu. Mas por que desistiu? Não é sinal de fraqueza? Às vezes é porque começou errado e você diz, não tem como seguir. Indicação de ter parado não é que você desistiu por ser um fracassado, por ser um fraco, sei lá, ou uma pessoa que não se programa. Mas se de fato você desistiu apenas porque os obstáculos chegaram, é hora de repensar, porque nós precisamos terminar o que nós começamos. Porque sempre tem um resultado. Tem um resultado. Nós precisamos ir até o fim. E precisamos ter confiança no Senhor. Neemias diz no capítulo 6, versículo 9, porque todos eles nos procuravam atemorizar, tocando terror, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí Neemias diz, agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Senhor, me dá força, porque eu estou quase parando. Estão dizendo que eu sou um mole, estão dizendo que eu sou um fraco, estão dizendo que eu sou um derrotado, estão dizendo que eu não vou para frente, estão dizendo que eu, inclusive às vezes até no meio da família, tu sempre começa, tu sempre não vai para frente, todo mundo vai, todo mundo de tua família cresce, todo mundo, inclusive tem alguns que têm uma meia dúzia de reais a mais do que você e você não tem nada, você não sai do rastro, por isso e por isso e por isso e por isso. Aí então a gente ora, Senhor, esforça a minha mão, Senhor, eu quero chegar até o fim, eu quero começar, eu quero terminar, por que o outro vai? Não estou com inveja do outro não, mas eu quero ser objetiva, não é possível que tudo que eu comece eu pare em 30%, em 20%, porque tem gente que já tem até a porcentagem estabelecida, né? Se eu passar de 35%, pronto, eu vou até o fim. Tem gente que o negócio está tão crônico, que se ele diz, olha, a minha tolerância, a minha resistência num curso ou numa atividade que eu começo, se eu resistir até aqui, pronto, daqui eu passo, porque o meu histórico dá contas de que eu só consigo ir até ali. Senhor, esforça as nossas mãos, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir adiante, nós não iremos desistir. Partindo para o final, quais foram os resultados então? Porque aconteceu um monte de problema. Quais são os resultados, por exemplo, de você terminar a faculdade? Terminou? E aí? Pastor, melhorou demais. Antigamente, quando eu mandava o currículo e tal, ficava aquela luta. Só foi eu fazer o curso, coloquei o currículo na CPAD, de repente me chamaram. Porque eu fui até o fim. Mas antes, quando diziam, tem? Não tem. Até comecei. Fiz um pouco, parei. Isso aconteceu contigo. Isso aconteceu comigo? Aconteceu não, ainda hoje acontece. Nós temos que repensar a respeito daquilo que começamos, daquilo que colocamos a mão para fazer. Por que alguns projetos foram parados? Por que não seguimos mesmo? Às vezes a gente para porque não tem ninguém para executar. Às vezes a gente para porque não tem ninguém para executar. Se eu não me engano, eu contei uma das vezes que preguei aqui sobre a fábula do rato e do gato, né? Tem sempre alguém para dar notícia, para dar ideia boa, né? Tem sempre alguém, mas ninguém quer colocar o guiso no gato. Aí todo mundo, o gato está matando um monte de rato, é assim que se diz a fábula, e aí os ratos se reúnem e dizem,
vamos resolver esse problema. Aí um ratinho bem afoito diz, simples, a gente vai lá e coloca um guizo no gato. Um guizo, um sinal, um sinete. Todas as vezes que o gato vier andando, vier fazendo barulho, a gente se esconde e ele não mata mais nenhum rato. Olha que ideia extraordinária, bacana. Tudo certo, tudo resolvido. Mas um rato mais experiente vai lá e diz o seguinte, boa ideia, agora eu queria saber quem é que vai colocar o guizo no gato. O problema não é dizer o que tem que fazer, a questão é saber quem vai fazer, é ter alguém para fazer, é ter alguém para dizer nós vamos até o final, porque senão quem deu a ideia vai ter que colocar o guizo. Quais são os resultados? Os resultados são muitos. Os resultados, como eu falei aqui, do curso, da faculdade, enfim, de um projeto que você começou, são bons. Você sabe o que já aconteceu com tua família de melhorias. Depois que você disse, concluí, cheguei até o final. Melhorou, rapaz, para valer, olha. Resolveu muita coisa para mim, rapaz. Olha só, o Cláudio deu glória a Deus. Eu estou lembrando aqui que um dia eu estive conversando com ele, né, irmão Cláudio falando a respeito do curso que vinha tentando fazer. Passa um filme na nossa cabeça, porque isso é do dia a dia. Essa mensagem é do dia a dia, é muito prática. É muito prática. Eu comecei a tocar instrumento e tal, já estava tocando, mas parei. Comecei então a fazer um curso de culinária, parei também. Depois eu fui fazer um curso de mecânica, não deu certo. Fiz um curso de esmalteria, não deu. Eu achei que o meu negócio agora é publicidade. Publicidade, não quero publicidade. Meu negócio é cálculos, eu vou para cálculos, é matemática. Não, matemática não. Alguma coisa mais próxima, enfim, química, física. Vou lá, não quero isso, não. Arquitetura! Não, bem, engenharia. Não, de repente engenharia também não. Então, aí, definamos-nos. Porque o tempo está passando. Neemias chega diante do rei, estabelece um tempo, e nós temos um tempo. Qual o tempo que nós temos? Nós temos uma vida. E daqui a pouco a gente chega da metade da vida para lá e diz, olha para trás e diz, não fiz a metade do que eu imaginei que tinha que ter feito. E a gente depois apenas lamenta. A exposição da lei veio o avivamento. Esse foi o resultado. Porque não foi só apenas o prédio pelo prédio. Não foi apenas a estrutura pela estrutura. Neemias estava preocupado, porque Deus tinha colocado isso no coração dele, de trabalhar com pessoas. O serviço foi estabelecido, o culto, a lei de Deus recebeu prioridade. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, o povo já estava nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só. Irmão, juntar o povo como um só é ideia de equipe para valer, viu? É equipe para valer. O povo como um só. Escuta, desde 6 da manhã até ao meio-dia, de 6 da manhã ao meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todos estavam atentos ao livro da lei. Foi um avivamento tão grande, mas tão grande, que o povo se uniu mesmo. E isso aqui foi promovido pela própria exposição da palavra de Deus. Até então, parece que eles não estavam executando nada que tinha palavra de Deus. Mas ali, embora a palavra não tivesse, no lugar da palavra, no lugar dos rolos, estivessem pedras, estivessem ali betume, enfim, qualquer um outro tipo de material para a reconstrução dos muros, ou a tábua, ou a madeira para fazer as portas. Enfim, embora a palavra, os rolos não estivessem ali, eles tinham consciência de que o que estavam fazendo estava pautado na lei, estava pautado nas escrituras, porque não tinha como o culto ser restabelecido se não tivesse a estrutura mínima para que ele fosse restabelecido. Então o resultado foi um grande avivamento. Também, não só foi avivamento, porque às vezes tem avivamento, a gente imagina que aquela pressão toda, aquele movimento, e às vezes até grande gritaria, mas o que houve foi quebrantamento, arrependimento e separação.
preparação. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com um jejum e com pano de saco e traziam sobre... Irmãos, pano de saco é indicação de humilhação. Pano de saco. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Opa! Acordo com estranhos, acordo com um ímpio, acordo com aquele que não tem nada de Deus. Pastor, o senhor está dizendo para eu acabar com minhas amizades? Estou falando de acordo, e você sabe que alguns acordos têm prejudicado a tua vida. Então, eles se apartaram e puseram-se em pé e fizeram confissão de pecados e também das suas iniquidades ou da iniquidade de seus pais. Levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. O que é 1/4 parte do dia? 6 horas. Mas 6 horas, olha só como era que o avivamento estava bom ali. Da alva até meio-dia, e agora aí, até as 6 horas, 1/4 parte do dia. Mas não para por aí. 1/4 parte do dia, lendo a lei do Senhor, e a outra 1/4 parte... ficaram só confessando. 6 horas. Confessando e adoraram ao Senhor Deus, dizendo, Senhor, pecamos. A gente não chegou ao fim. Se a gente chegou ao fim foi por tua graça e por tua misericórdia. Enfim, e aí o avivamento se deu porque eles ouviram a palavra. Voltando aos casos, qual foi o resultado? Encerro agora. O resultado foi Gabriele Anderson, da Suíça, na maratona das Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Ela chegou em último lugar. Último! Aí você diz, eu nem ia para chegar em último. Vergonha. Vou nada, chegar em último, ou eu estou entre os 3 primeiros, ou eu desisto. Mas, de repente, a proposta não é bem essa, né? A proposta é você chegar. E aí ela chegou em último. Mas o que aconteceu do resultado? Ela não foi premiada, mas a Associação Internacional de Federações de Atletismo fez um artigo que permite que os atletas recebam auxílio médico durante o percurso. Então, até então, se alguém recebesse auxílio médico durante o percurso, era eliminado. Com a atitude dela, com a ação dela, despertou a Associação Internacional de Federações de Atletismo para abrir um artigo e possibilitar condições. Olha só o resultado, foi resultado para os outros, resultado para a vida dos outros. Quem sabe o que você está fazendo, você não está colhendo e vendo resultado nenhum. Você sempre chega por último, cansado e cambaleante, mas vai ficar para a posteridade aquilo que você está fazendo. Pensou que ele tinha parado? Ele foi, ele insistiu, ele resistiu bravamente. Perdeu a primeira posição e ficou em segundo lugar. Estava garantida a prata. Ele foi, e quando chegou mais adiante, alguém passou por ele e ele ficou em terceiro lugar. Mas quando ele estava em terceiro lugar, prestes a chegar, bem no finalzinho mesmo, ele levantou os braços, balançou os braços, beijou, mandou beijinho para todo mundo, feliz da vida, não ficou cabisbaixo, chegou em terceiro, não ficou murmurando, dizendo que tinha que ser o primeiro, mas ele entendeu que aquela medalha de bronze tinha um grande peso, muito mais valioso do que se ele tivesse ganhado, sem obstáculo algum, o ouro. E o último slide é ainda sem ele ganhou uma medalha chamada Pierre de Coubertin. Apenas 6 pessoas em toda a história, desde 1964, quando essa medalha ela foi estabelecida ou instituída, além da medalha de bronze, Vanderlei Cardoso de Lima, ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, recebida em toda a história apenas por 6 pessoas. Vá até o fim, que Deus nos abençoe.